Meu Deus, que essa equipe seja cada vez mais iluminada. Agradecemos o amparo e a companhia dos nossos mentores espirituais, nossos espíritos amigos. Que tenhamos uma noite profícua com a mensagem do Evangelho, hoje a cargo do Edson. Que ele seja iluminado e amparado. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa empreitada, que a gente começa a fazer de conhecimento. Acho que tudo na vida é conhecimento. Hoje nós vivemos um turbilhão de informações na nossa vida, que são fáceis. A gente está só clicar no computador e a gente acaba vendo um monte de coisas. Algumas são realmente sérias, outras nem tanto, mas a informação está lá, que nos ajude a entender um pouco mais esse mundo, não digo maluco que está acontecendo, mas tantas coisas acontecendo. A gente nessa semana, guerras, mas precisa de muita oração, que a gente realmente possa elevar nosso pensamento em Deus e que a gente possa realmente ajudar com prece, com pensamentos positivos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos fala sobre sede perfeitos. A primeira informação, sede perfeitos, parece uma coisa assim bem longe da gente, Ainda mais quando a gente sabe, já ouviu tantas vezes falar sobre que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. E aí, esse capítulo do Evangelho começa falando assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que os perseguem e caluniam. Então a gente pode imaginar assim, não brincadeira, mas parece que Jesus já estava achando, já era uma coisa difícil para a gente, coloca uma coisinha um pouquinho mais difícil ainda, para a gente amar as pessoas que a gente não se dá muito bem, falar com as pessoas que a gente não tem grande apreço, que muitas vezes a gente não tem muita afinidade, aquelas pessoas do nosso trabalho, ou mesmo em casa, às vezes aquelas coisas que não, como se diz, não tem as mesmas opiniões da gente, que a gente tem tantas pessoas próximas com coisas diferentes. Deus possui a perfeição infinita. Então, quando se fala, Jesus falando para a gente assim, sede perfeitos, parece uma coisa que está longe de nós. Mas tudo isso, podemos dizer assim, que é um processo, processo de crescimento que nós temos, um processo de evolução, um processo de aprimoramento das coisas que a gente vive no nosso dia a dia. E que privilégio a gente tem de estar vivendo, de estar aproveitando todos esses momentos, Podemos dizer assim que se falar que ser de perfeito é um desafio, Um desafio como meta para a gente, um desafio do nosso dia a dia, das batalhas. A gente pode até imaginar assim, como cada um de nós, se pudesse contar a história, A gente está usando um termo, um enredo, numa escola de samba, fosse contar a nossa história. Quantas coisas a gente já fez? Quantas coisas a gente já passou? Quantas coisas a gente já aprendeu? E a gente quer continuar aprendendo. A gente quer continuar evoluindo. A gente quer continuar nesse processo que nós estamos de entender as coisas que nos acontecem. Em síntese, Jesus fala assim, Jesus nos convida a ser perfeitos como o Pai Celestial. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Se tomarmos o pé da letra, parece que então vamos chegar a ser como Deus, mas é dentro da limitação do homem. Deus é infinito. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para evoluir.
de fazer parte, né, desse processo de conhecimento. Já dizia Sócrates. Sócrates falava o seguinte: qualquer coisa que a gente tenha dificuldade na vida, se a gente quer resolver, a gente tem primeiro que conhecer a si mesmo. A gente tem que conhecer as nossas deficiências, as coisas que nos agridem, as coisas que nos deixam contentes, aquelas coisas que a gente consegue fazer com mais naturalidade, as coisas que a gente... Cada um tem uma facilidade para fazer algum tipo de coisa. Cada um é de um jeito, cada um é de uma maneira. E a grande vida, o grande momento da vida que todos nós estamos aqui é exatamente isso, aprender com as diferenças. Aprender com tudo aquilo que a gente já viveu, que a gente convive com essas diferenças. Buscando estabelecer esse caminho de evolução, a gente pega como modelo de perfeição. O modelo a gente pode seguir, cada um segue a sua maneira, cada um segue de uma maneira que possa te trazer felicidade, de compreensão. Muitas vezes a gente vê no Evangelho, né, a gente ouve, às vezes, uma palestra, um Evangelho que dura, às vezes, 30 minutos, 40 minutos, mas a gente muitas vezes busca uma palavra, é uma palavra que toca o nosso coração. É alguma coisa que a gente veio buscar, alguma coisa que vai nos alimentar durante a semana, que a gente possa compreender melhor a nossa vida. Compreender melhor aquilo que nos acontece, as diferenças que a gente tem que conviver. Não é porque é marido e mulher que não tem diferença, cada um pensa de uma maneira diferente. Pais e filhos, então nem se fala. Uma geração cada vez mais, né, difícil da gente compreender, mas a gente precisa se adequar a cada momento da vida. É comum a gente às vezes falar para as pessoas falam para a gente assim, nossa, né, mas o tempo antigo era melhor, as coisas antigamente aconteciam de outra maneira. Mas é antigo, não é no atual. O atual hoje é esse modelo de convivência que a gente tem que aprender. É com essa realidade de celular, de internet, de loucura, de tempo. Né? E quando a gente fala de tempo, quanta coisa a gente pode fazer. O dia tem 24 horas, a gente descansa 8. Né? Sobra 16 horas ainda para fazer muita coisa. E a gente precisa aprender a utilizar isso. Primeiro porque o tempo, se chamado tempo, se a gente pudesse dominá-lo, né? Se a gente pudesse controlá-lo muitas vezes para a gente, quanta coisa a gente poderia fazer. Quanta coisa a gente voltaria no tempo para fazer. Quantas coisas a gente pegaria, né, na nossa vida, na vida de cada um. Nossa, se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Se eu pudesse fazer, eu fazia diferente. Então, aquela velha história, a gente não pode voltar e refazer o que já foi feito. Mas a gente pode começar agora uma nova realidade. A gente pode começar agora a agir. Agir de maneira diferente. E quando a gente age de maneira diferente, a gente vai pegando o que a gente chama nessa evolução, esse processo de vida, que se chama maturidade. Para uma criança, muita gente fala o quê? A criança não sabe o que faz. Porque ela não tem a vivência ainda de fatos, não viveu as coisas que a gente viveu. E em determinados momentos a gente já pode dizer que nesse processo de aperfeiçoamento, nesse modelo de aperfeiçoamento para a gente poder viver melhor, a gente tem essa maturidade, a gente já viveu algumas coisas. A gente sabe o que dá certo. A gente conhece alguma coisa, então a gente pode pedir paciência para uma criança, às vezes é difícil. A criança quer as coisas na hora, né? Às vezes quer um brinquedo, quer um sorvete, quer alguma coisa naquele momento. A gente já pode esperar. A gente já sabe que quando a gente pede alguma coisa para Deus, as nossas orações, a gente sabe que não é uma coisa que a gente podia imaginar assim, que é vamos imaginar uma coisa simples, né? A gente mandar um WhatsApp para Deus, né, nossas orações, e já recebe, já providencia, já desce a resposta. Algumas coisas são de imediato realmente, mas algumas coisas demoram para acontecer. Demora para acontecer porque a gente precisa agir, porque a gente precisa fazer diferente, porque a gente precisa agir de maneira diferente. E, acima de tudo, merecer aquilo que a gente está pedindo.
A gente quer muitas vezes que a nossa vida mude, que as coisas que estão acontecendo, muitas vezes, que não estão nos agradando, que deixem de acontecer. Mas tudo isso, mesmo a gente muitas vezes merecendo, demora tempo, as coisas demoram a ter que se virar, algumas coisas que nem a gente, vamos dar um exemplo simples, quando uma pessoa precisa de um emprego, né? A pessoa está procurando um emprego. Veja bem, essa vaga precisa ser criada numa empresa, algumas coisas precisam acontecer, passar no processo de seleção. Então, tudo são processos na vida. E nesse processo da gente querer se tornar um ser melhor, essa impaciência, essa coisa que a gente muitas vezes quer, que as coisas simplesmente elas aconteçam. Mas para a gente ser uma pessoa do bem, para a gente poder ser uma pessoa que está nesse processo, e todos nós estamos, no processo da perfeição. Quando falo de perfeição, eu volto a falar, parece uma coisa muito forte, mas esse processo de evolução, esse processo de aprendizado, todos nós estamos vivendo. E quando a gente cai nessa convivência, né? Existem as leis naturais da vida. Uma delas é essa lei de convivência que a gente precisa aprender a conviver com nossos filhos, com nossos pais, marido. Então, toda essa convivência é que a gente vai entendendo que a gente precisa ter as arestas, que a gente precisa ter paciência em determinados momentos, que a gente precisa, né, muitas vezes a gente se apagar para o outro subir, ou muitas vezes precisa mexer com o outro, muitas vezes é uma palavra amiga, é um evangelho, alguma coisa muda. Mas existe aquela velha historinha, né, que a gente planta e colhe. A plantação não é obrigatória, mas a colheita é. A gente colhe aquilo que planta. A gente, da maneira com que a gente está agindo nesse processo de vida que nós temos, é que a gente vai tendo o merecimento das coisas. A gente vai plantando e a gente colhe. Então, tem coisas, como se diz, tem plantas que dá com um dia, a gente faz hoje, amanhã já tem o resultado. Mas tem coisa que demora anos. Tem coisa que demora muito tempo para a gente poder virar. Então, todo esse processo da gente de aprender, a gente tem que passar por cima de algumas coisas. Mas o Evangelho de Jesus, ele nos traz coisas simples. Jesus não veio falar... A gente falou agora há pouco sobre amar ao próximo, amar a Deus. A gente fala, são coisas tão simples que a gente precisa fazer. Jesus veio nos trazer amor. Nos trazer de alguma maneira que a gente possa colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, coisas simples. Não precisa se fazer coisas mirabolantes. As coisas mais valiosas, que mais a gente guarda no coração, na nossa recordação, são aquilo que as pessoas fazem de bom para a gente, em pequenas coisas. Coisas simples. Então é nesse processo que a gente vai entendendo. Mas nada, quando você fala em ser perfeito, você está nesse processo de vida, uma das coisas mais importantes que Jesus nos fala é sobre a caridade. Não adianta nada a gente querer fazer coisas e mais coisas aí, a gente falar uma coisa que não é, ou tentar ser alguma coisa diferente se a gente não for caridoso. E muitas vezes a caridade, não sei dizer, a gente quando fala assim caridade, as pessoas muitas vezes confundem um pouco com o material. Não que ele não seja importante, que é importante sim. A gente pode falar de religião para quem está com fome, para quem está com frio, né? A gente precisa ajudar a fome, precisa ajudar a carência, mas a carência muitas vezes é de um sorriso, a carência muitas vezes é de uma palavra amiga, a carência muitas vezes da pessoa é de querer ouvir, a carência muitas vezes é da pessoa simplesmente que a gente ouça o que ela tem para nos falar. Vai resolver o problema? Muitas vezes não, mas é aquele alívio, a gente dividir coisas com alguém. A gente está nesse processo. E a prática da caridade, a caridade é a base de todas as outras. A gente falar que é isso, que é aquilo, se a gente não é uma pessoa caridosa, se é uma pessoa que a gente pratica a caridade, se a gente não reconhece no outro o irmão, não reconhece o outro naquilo que está em jornada,
nesse processo que nós estamos vivendo junto, né? Viver as coisas. E à medida que a gente vai falando sobre as coisas do Evangelho, que a gente vai ouvindo o ensinamento de Jesus, a gente vai aprendendo que nada disso tem valor. A gente passa as coisas tão rapidamente e de uma hora para outra, puf, a gente vai embora e deixa tudo para trás. As coisas têm que a gente aproveitar o tempo de uma maneira que a gente possa aproveitar, e que muitas vezes a gente vê as pessoas falando sobre reencarnação, né? Fulano fala que foi não sei aonde, aí falaram que ele foi um grande rei, outro que foi uma grande rainha, né? Nada disso tem um valor momentâneo para a gente. O que importa, e com certeza essa é a melhor reencarnação que nós temos. Essa é a melhor reencarnação para a gente cuidar das nossas pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente se preocupa, das pessoas que a gente demonstra carinho, das pessoas que demonstram carinho para a gente. É essa relação que Jesus fala para a gente no dia a dia. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade, vivemos em casa, temos os nossos próximos, né, os nossos amigos, parentes, tudo que está dentro da gente, e é ali que a gente começa a mostrar realmente aquilo que a gente é. Então, aproveitar todas essas oportunidades que a gente tem de perder, principalmente a gente confiar na justiça divina. Deus nos traz coisas na nossa vida, tudo para a gente aprender. Se a gente está passando por algum determinado momento difícil, a gente tem saída. Se a gente olhar para trás, quantas situações a gente já passou, né? Quantas coisas a gente já viveu? A gente achou até que não tinha solução, que não tinha saída, e as coisas acontecendo. Mas quando você fala de caridade, de ser prefeito, de evangelho, nada, tem duas coisinhas que atrapalham muito a gente. É o egoísmo e a vaidade. Mas eu não sou egoísta. Mas a gente tem um pouquinho. Cada um de nós tem um pouquinho disso. Cada um de nós tem um pouco desse egoísmo. Que é um egoísmo maior do que, né, o que está acontecendo nessas guerras agora? Cada um está se preocupado consigo. Está preocupado com o que está acontecendo lá, cada um está querendo defender o seu. E a gente realmente procurar ser uma pessoa melhor e começar a olhar a pessoa com mais... Muitas vezes tem uma coisa que a gente... sobre o bom samaritano, né? Aquela pessoa que ajudou, que estava sendo assaltado na estrada, deu comida, deu dinheiro no hotel, tudo. Hoje, muitas vezes, a gente fala, não como é que eu vou fazer isso? Às vezes a pessoa bate na nossa porta, pede um prato de comida, a gente fica com medo. Né? A gente fica com medo de atender, porque o mundo está diferente, né? São coisas complicadas. O que eu posso fazer quando eu vejo uma pessoa, um irmão com uma dificuldade na rua? Posso fazer uma oração, posso fazer um pensamento positivo, para que ele tenha força para passar essa fase, que ele possa passar por cima de tudo isso, que possa ter o amparo da espiritualidade para passar aquela situação que ele está passando. E o que a gente puder fazer para ajudar, a gente faz. Mas quando a gente fala de ser uma pessoa do bem, né? Ser uma pessoa que a gente possa estar acima de qualquer coisa, fala-se em muitas coisas, né? De misericórdia. Ter misericórdia dos erros das pessoas. Não criticar, não querer apontar o dedo, apontar erros, ter mais paciência. As pessoas são todas pessoas iguais a nós. Todos nós aqui, todos os nossos familiares, as pessoas que nós conhecemos, todo mundo aqui na Terra está aqui exatamente com o mesmo objetivo, se tornar um ser melhor. Se tornar um ser melhor nessa jornada, ter a indulgência de compreender os erros alheios, compreender com mais coisa. E quando se fala também de ser uma pessoa do bem, fala-se integridade, né? É agir correto. Quando a gente age corretamente com as pessoas, não tem mistério, né? A gente sabe, a nossa consciência diz que é melhor
como diz, senso de censura que a gente tem é o nosso travesseiro. Porque a hora que a gente fez alguma coisa que não foi legal durante o dia, com certeza, na noite, na hora que a gente for deitar, a gente vai sentir isso. A gente vai ter essa sensação de que a gente fez alguma coisa que não estava legal. Então, assim, é agir com correção com as pessoas. E não se cobrar muito. Não se cobrar muito pelo que pela essa jornada que todos nós temos. Porque tratar sobre perfeição não é não ter falhas, não é ter erros. Erros e falhas acontecem. Nós somos humanos, vamos errar, vamos falhar. Mas o importante é a gente estar sempre em pé. O importante é a gente acreditar na gente. Eu falo uma coisa seguinte, quando Jesus fala naquela passagem, amar ao próximo, ele fala, tem que amar aqui então. Mas ama a si mesmo primeiro. Primeiro gosta de você. Se torna forte. Seja uma pessoa, procure compreender certas coisas. Pratique o bem. Quando a gente pratica o bem, tudo acontece. As portas se abrem, as pessoas ficam mais... Quando a gente é bem tratado, quando a gente recebe de uma pessoa, bondade, quando a gente percebe que a pessoa fala com a gente com calma, com tranquilidade, a gente quer ficar ali, porque ali é gostoso, ali está bom. A gente quer continuar. Então, para a gente também proporcionar momentos bons para as pessoas que estão ao nosso lado. Proporcionar coisas boas. A paciência é uma coisa, sabe, que todos nós temos. A gente pode falar, mas eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência com isso. A gente tem. Paciência é que nem andar de bicicleta. Tem que exercitar, tem que praticar. Tem que estar sempre praticando. A gente olhar para a pessoa, não se irritar, exercitar a paciência. Aquela uma outra coisinha simples que a gente pode fazer é o bom humor. Adianta a gente estar mal-humorado, a gente xingar, a gente reclamar do que está acontecendo, a gente se colocar em situações, muitas vezes, de embate com a gente mesmo, com umas coisas que não tem solução. Ou tem solução, está dentro de nós mesmos. À medida que a gente vai agindo com mais tranquilidade, que a gente vai agindo com mais serenidade. Então, todas essas falhas humanas que a gente tem, mas tem uma outra coisa que, quando se fala em perfeição, que a gente está bem com Deus, que a gente está no caminho correto, é a palavra chamada gratidão. Tudo que a gente tem na vida, tudo que a gente teve até agora, toda a história que cada um chegou até aqui, chegou hoje aqui, 7h30 da noite, dia 3 de março, fizemos nossa história. Quanta coisa boa já aconteceu na nossa vida. Que coisa mais importante que hoje, a vida. Hoje nós vamos dormir daqui a pouco, mais tarde. A gente tem quase a certeza, nós temos a certeza que o dia seguinte a gente vai estar aqui. Mas muitos não estão, muitos não vão estar. Então a hora que a gente acorda de manhã, agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade de continuar nesse processo de evolução, nesse processo de agradecimento, esse processo de agradecer as pessoas que estão ao nosso lado, agradecer as coisas que nos acontecem, que estão sempre nos ajudando e sempre andar no caminho correto. Mas tem uma coisa que, quando se fala em perfeição, quando se fala em vida, quando se fala no nosso relacionamento com as pessoas, tem uma palavrinha que é tão difícil a gente fazer, exercitar, que é o perdão. Como a gente quer, muitas vezes, ser perdoado, mas talvez a gente muitas vezes tem, e Jesus sempre contava as historinhas, para ajudar as pessoas a entenderem, e até hoje ajuda a gente a entender. Tem uma historinha que conta assim: por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a mulher e os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Ele pegou pesado.
O servo prostrou-se diante do e implorou: tem paciência comigo, e tudo pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, ele o agarrou pelo pescoço, sufocando e dizendo: pague o que me deve. Então, o servo que caiu dos joelhos e implorou: tenha paciência comigo, que eu pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros deles viram o que tinha acontecido, foi muito triste e foram contar tudo para o rei, né? Então o Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter misericórdia com o seu conservo, como eu tive com você? O Senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a você, cada um, a não perdoar o coração do seu irmão. Então, lógico que é uma história somente para a gente refletir, né, da Bíblia, que nos fala exatamente sobre isso. O perdão. O perdão é uma coisa muito complicada, né? A gente guarda mágoa, as pessoas muitas vezes fazem alguma coisa para a gente, e a gente precisa só compreender que o perdão não é uma coisa que a gente dá assim, a pessoa fala: você está perdoado, é tudo bem. Essa coisa que a gente guarda dentro do peito, essa mágoa, essa tristeza. Então a gente precisa não guardar isso, tentar tirar isso do nosso peito, para que a gente possa. E ter paciência. Do mesmo jeito que a gente quer ser tratado, a gente tratar. Do mesmo jeito que a gente quer ser ouvido, a gente ouvir. Do mesmo jeito que a gente quer um sorriso, a gente sorrir. A gente pede tanta coisa para Deus, né? A gente pede tantas nossas orações, tantas coisas simples para a gente. Mas será que a gente também poderia dar isso para o nosso próximo? Para aquele que nos... Lá na primeira palavra desse evangelho, no capítulo 17, amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos não é querer abraçar, não é querer beijar, né? É simplesmente não ter ódio, não ter raiva. É compreender muitas vezes a situação que as pessoas passam, compreender que são seres humanos. Ah, mas a gente vai virar muito bonzinho. Ah, mas a gente vai virar bobinho de tudo. Não. A gente está sendo para nós mesmos, a gente amar a nós mesmos, nos poupando desse tipo de coisa. E quando a gente fala de ser prefeito, que é o tema do Evangelho do capítulo 17, tem uma coisa que é muito importante. Kardec nos relata muito, né? Para a gente se amar e se instruir. Ter conhecimento. Tem tanto, eu falei, a gente começou até a nossa conversa falando sobre a facilidade que tem do conhecimento hoje. Tem livros, tem tanta coisa para a gente aprender, para a gente ouvir histórias, exemplos de coisas que possam trazer no nosso dia a dia. Coisas que a gente possa trazer para a nossa realidade. Mas tem uma coisa que a gente vai sempre manter a gente em pé, que é a nossa fé. Que é a fé que a gente tem em Deus, que é a fé que nos move, que é a fé que faz nos acreditar no dia seguinte, que é a fé que faz nos acreditar que estamos aqui, fazer melhor. A fé que a gente tem que aproveitar as pessoas que estão do nosso lado. Porque não é certeza que elas vão estar amanhã. A fé que a gente tem, que a gente precisa evoluir. Colocar os ensinamentos de Jesus aos poucos. A gente não vai se tornar santo de uma hora para outra. Nem perfeito também nessa encarnação. Com certeza a gente não vai ser nessa aqui que a gente vai sair perfeito, né? A gente tem muitos defeitos ainda para a gente poder tirar da gente, né? Então, tudo isso que a gente faz, todas essas coisinhas que a gente tem sobre perfeição, Jesus falou: sede perfeitos como nosso Pai que está no céu. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso caminho.
é a gente procurar sempre estar praticando bem. Se a gente, Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho, né? Quem quiser vir ao Pai, vem através de mim. Ele deixou todas as dicas para a gente, todos os ensinamentos. Né? E muitas vezes a gente pode trocar o... A gente troca os nossos sentimentos. E muitas vezes a gente falou de novo de... Então, quando a gente se imagina de tantas coisas ruins, né? Defeitos, qualidades, a gente pode se imaginar um quadro, uma moldura, uma montanha, pássaros, céu estrelado, né? E a gente pode imaginar que aquilo a gente está pequenininho em todo esse planeta que nós estamos aqui. Mas Deus deu a cada um de nós o poder e a capacidade de ser capaz e de ser feliz. Ele pode dar assim. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso. Porque já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso em cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e pedir a Deus nesse momento, agradecer por mais essa oportunidade da gente estar aqui junto, essa oportunidade de a gente ter aprendido um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa colocar no nosso dia a dia, para que a gente possa transformar o nosso dia a dia sempre em coisas boas, que a gente possa ter o esforço sempre e a bateria recarregada, para que a gente possa realmente praticar o bem. E vamos pedir a Deus que proteja o nosso planeta. Esse planeta que passa por guerras, por tantas confusões, tanto sofrimento, que nesse momento precisa de muita oração. Vamos pedir a Deus também que abençoe o nosso país, que também passa por tumultos, que abençoe essa cidade que nos acolhe, que abençoe e proteja sempre as pessoas, os trabalhadores dessa casa, que estão sempre nos auxiliando, que essa casa mantenha sempre aberta, para que possamos aqui ouvir os ensinamentos de Jesus e trazer
conforto aos nossos corações. E vamos pedir a Deus agora, nesse momento, força, licença para vibrar por nós mesmos, para que cada um de nós possa se tornar um pouquinho mais forte, voltar para nossa casa e encontrar nosso lar com harmonia, que ele esteja realmente revestido de muito amor, nossos familiares, e que a gente possa realmente a cada dia se tornar um ser melhor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.